Acredita-se que a tristeza nos conduz por um caminho de transformações, onde sentimos a necessidade de expressar nossa dor, enfrentamos a raiva, buscamos maneiras de negociar o que nos abala, mergulhamos na melancolia, finalmente, encontramos a paz na aceitação. Mas ninguém lhe conta sobre o momento em que você se vê sozinho, cuidando de seu único filho, enquanto sua esposa desfruta de coquetéis ao lado de seu amante, a milhares de milhas de distância. Não sei nem por onde iniciar essa conversa. Quem sabe o momento em que o médico nos olhou nos olhos e nos disse, com um tom sério e delicado, que nosso filho está enfrentando a leucemia. Eu recordo com carinho de cada palavra. Meu doce menininho, com apenas 2 aninhos naquela época, se viu, de repente, travando uma intensa batalha pela sua própria vida. E eu estava travando uma batalha interna para mantê-lo por perto. Os próximos anos se transformaram em uma dança entre quartos de hospital, sessões de quimioterapia e sussurros de orações que ecoavam do crepúsculo até a noite. Ainda consigo imaginar ele ali, tão diminuto naquele vasto quarto de hospital. Em certos dias, seu sorriso iluminava até os menores detalhes da vida. E eu me pegava pensando, quem sabe poderemos conquistar isso? Quem sabe os tratamentos não trazessem resultados, e nós pudéssemos brindar a essas oportunidades? Esses delicados símbolos de esperança eram a única luz que me guiava adiante. Mas a esperança pode ser implacável. Sempre que os médicos anunciavam uma nova melhora, havia uma sensação de que estávamos avançando, apenas para que o novo desafio se tornasse ainda mais complicado do que o anterior. Seus cabelos se foram, seu corpo parece mais delicado, e a luz que antes iluminava seus olhos começou a suavizar. Observá-lo dessa forma despedaçou meu coração, fragmento por fragmento. Você tem noção do que fez tudo ficar ainda mais complicado? Minha esposa parecia ausente, como se estivesse distante, mesmo estando presente. Ela estava, de uma forma que prendia a atenção. De vez em quando. Porém, em sua mente e em seu coração, ela percebeu muito antes que nosso filho pudesse deteriorar-se ainda mais. Ela comentou que o trabalho era sua forma de se libertar, que ela precisava direcionar sua atenção para algo que a ajudasse a lidar com suas emoções. Eu confiei nela, pois desejava profundamente acreditar em suas palavras. Eu gostaria de acreditar que nós dois estávamos lidando com nossas próprias dores, cada um à sua maneira. Mas quando a situação do nosso filho se agravou, ela decidiu embarcar nessa viagem de trabalho. Ela comentou que era para uma conferência, uma oportunidade grandiosa que não poderia deixar escapar. Eu sussurrei para mim mesmo que ela retornaria em breve, que deixaria para trás tudo que não era essencial. Ela precisava. Ela era a mulher que lhe deu vida. Ela nutria um profundo amor por ele, não era? Contudo, ela não retornou. Não há como evitar as longas e solitárias noites no hospital. Não nos últimos instantes, quando ele segurou minha mão, com um clamor sincero, disse, Pai, estou exausto. E não se apresse para o adeus. Continuava a me convencer de que deveria existir uma razão, alguma explicação envolvente. E agora, aqui estou, contemplando o túmulo do meu filho, me questionando como tudo chegou a esse ponto. Sinto uma profunda tristeza, não apenas por ele, mas pela vida que sonhamos construir juntos, pela família que planejamos ser. A atmosfera estava carregada na manhã do sepultamento do meu filho. Amigos, família e vizinhos se uniram a mim, cada um trazendo sua própria maneira de se conectar e oferecer o que podiam. Seus rostos se entrelaçavam, como um oceano de melancolia e dor. Enquanto eu estava perto do casquete, percebi que era muito pequeno para alguém que estava apenas começando a explorar a vida. Minhas mãos se apoiavam suavemente nas bordas do palco enquanto eu pronunciava minha homenagem com todo o coração. Minha voz se quebrou mais vezes do que eu conseguia lembrar, mas eu consegui prosseguir. Falei sobre o coração do meu filho durante os anos em que ele enfrentou a leucemia, como ele sempre encontrou a força para sorrir mesmo nas horas mais desafiadoras. Eu fixei o olhar na cadeira onde minha esposa costumava estar, mas agora ela estava deserta. Eu me lembrava a cada semana que, num último instante, ela cruzaria essas portas, como se não importasse a distância que a separasse, ela guardaria isso na memória. Mas aqui estou eu, solitário, deixando para trás a melhor experiência que nunca vivemos juntos. Enquanto eu voltei para o meu assento, uma suave vibração percorreu a minha porta. Meu aparelho móvel. Eu o removi, imaginando que provavelmente se tratava de mais uma mensagem de pesar ou alguém em busca de orientações para o cemitério. Eu sabia que não era o certo, mas não consegui resistir e acabei olhando. Não se tratava de uma mensagem de pesar. Não era de uma pessoa que eu tivesse alguma familiaridade. Eu senti que era importante que você conhecesse a verdade. Sob isso, havia imagens que me tocaram profundamente. Minha esposa não estava em uma jornada a trabalho. Ela não estava compartilhando momentos com seus colegas de trabalho, como havia mencionado que era necessário. Ela se encontrava em uma praia no Havaí, envolta em risos, ansiosa pelo toque das mãos de outro homem. As imagens eram nítidas, inconfundíveis. Seu cabelo estava preso.
Ela vestiu um lindo vestido de sol que nunca tinha cruzado meu caminho antes, e seu sorriso irradiava uma alegria contagiante. Mais radiante do que ela havia demonstrado ser há anos. Olhei para a tela com uma mistura de curiosidade e expectativa, como se aguardasse que fosse algum deslize do destino. Senti a necessidade de respirar fundo, como se quisesse me conectar com algo mais profundo. Meus pés dançavam antes que minha mente se perdesse, guiando-me para o encantador Parque dos Parques. Lá fora, eu me encontrava sob a sombra de uma árvore, contemplando essas imagens, espalhando cada uma delas, como se quem estivesse por vir pudesse encontrar um sentido em tudo isso. Entendo. Se precisar de algo, estarei por aqui. Ela me contou-me em verdade. Enquanto eu cuidava do nosso filho, ela estava saboreando coquetéis em uma praia, acompanhada de outra pessoa. Não havia como livrar a tempestade que fervilhava dentro de mim, mas eu precisava guardar tudo, pois ainda havia um adeus a ser concluído. Nesse instante, percebi que nada voltaria a ser como antes. Ao adentrar a casa, uma atmosfera única me envolveu, como se tudo ao meu redor respirasse uma nova realidade. Eu ainda usava o vestido que escolhi para o funeral, mas isso não me incomodava. Dirigi-me à cozinha e deixei-me envolver pelo sabor de uma cerveja refrescante. Eu ansiava por algo que pudesse soltar o que me prendia. Sentado à mesa de jantar, peguei meu celular e deslizei o olhar pela mensagem mais uma vez. Eu não conseguia simplesmente me permitir ficar ali parada. Eu ansiava por respostas. Quem sabe haja uma forma de entender isso. Eu precisava ter a certeza absoluta. Eu deslizei o dedo pelo meu celular e me deparei com o número da Sara. Ela era uma das colegas de trabalho da minha esposa. Sara sempre foi calorosa e acolhedora quando nos encontramos em eventos de oficina, então eu nutria a expectativa de que ela pudesse me oferecer sua ajuda. Quando ela me chamou, procurei preservar a suavidade da minha voz. Oi, Sara. Eu disse com um murmúrio suave. Sou eu mesma. Eu me perguntei se você poderia me dizer quando minha esposa deve retornar de sua viagem a trabalho. Um suave silêncio envolveu o ambiente por um instante. Então, Sara comentou. Uma jornada de trabalho. Eu sinto que não é uma viagem de trabalho que a leva para longe. Ela aproveitou seu merecido descanso anual na semana passada. Eu a convidei a rir. Oh, sim. Eu mencionei, buscando transmitir que não era algo tão significativo. Parece que minhas emoções se entrelaçaram de forma confusa. Agradeço por me informar. Com certeza, estou à disposição. Espero que tudo esteja em perfeita harmonia. Ela indagou antes que eu me precipitasse. Eu me acomodei, admirando a luz suave do meu celular. Ela não foi completamente sincera. Ela não estava ocupada com o trabalho. Ela decidiu tirar um tempo para si antes de embarcar em uma viagem de trabalho ao lado dele. Enquanto eu estava aqui, cuidando do nosso filho, ela estava em uma praia sob o sol, desfrutando da companhia de outro homem. Eu me deixei levar por lembranças, refletindo sobre tudo que se desenrolou nos últimos meses. Quantas vezes ela havia estado lá? Quantas vezes ela me contou que estava tão imersa em suas obrigações profissionais enquanto eu permanecia ao lado de nosso filho no hospital? Ela estava verdadeiramente envolvida em seu trabalho ou se deixava levar pela companhia dele? Minha mente estava envolta por uma dança de ideias. Eu acreditava que éramos um time, mas agora percebo que tenho enfrentado essa batalha sozinha por um bom tempo. Eu não estava apenas sentindo a falta do meu filho. Eu me via refletindo sobre a vida que acreditava ter. A vida que eu imaginei que teríamos construído lado a lado. E agora, tudo parecia uma ilusão. Os dias pareciam desprovidos de vida, e eu me perdia em reflexões mais do que em qualquer outra atividade. Eu não tinha nada a perder, especialmente depois da partida do meu filho. O affair secreto da minha esposa despertou algo profundo dentro de mim. Encará-la de maneira direta. Ela teria conseguido com grande facilidade. Assim como um doce refúgio. Não, eu ansiava por um caminho a seguir. Um desdobramento que ela nunca poderia imaginar. Um desejo de encontrar um caminho para que ela compreendesse a profundidade da dor que nossas escolhas podem causar. Primeiramente, eu acessei os nossos registros bancários. Ela ignorava que eu havia guardado cada pequeno detalhe. Eu não era ingênuo. O marido é a confiança que se cultiva, mas também é o cuidado que se dedica. Com alguns toques, comecei a ver minha fortuna crescer. Não é necessário apressar as coisas. Entendi. Se precisar de mais ajuda, estarei por aqui. Isso certamente teria acendido um alerta. Gradualmente, eu transformei isso em novas conexões que eu já havia preparado com todo o cuidado. Vínculos que ela não conseguia estabelecer. Quando eu finalizei, as conexões entre aqueles contatos eram quase como madeira. Deixei apenas o necessário, de modo que, à primeira vista, tudo parecesse completamente normal. Eu desejava que ela demorasse um pouco mais a chegar.
Eu desejava que isso estivesse presente. Em seguida, o lar. O nosso lar. O espaço onde levamos nosso pequeno. Eu não conseguia permanecer naquele lugar. Não com as memórias. E ainda com o nome dela entrelaçado a tudo isso. Eu convidei um agente e fiz a venda de forma discreta. Não se tratava apenas do dinheiro, embora eu sentisse a urgência de reunir o máximo que conseguisse para dar vida a todos os meus sonhos. Eu estava deixando de lado tudo que pudesse me distanciar dela. Eu mal comentei que a casa estava à venda. Ela iria descobrir isso em breve. E, assim sendo, isso não teria relevância. Em seguida, surgiram os toques sutis e apaixonados. A caixa repleta de suas roupas, os acessórios delicados, até mesmo os objetos que guardam memórias afetivas dela. Objetos como os álbuns de fotos que ela abandonou ao se distanciar de sua ocupação. Eu não as deixei consumir, tentando viver como era. Em vez disso, eu as deixei reluzentes. Todos os braços, todos os brinquedos, todos os pequenos tesouros que um dia ela protegeu, já se foram. Se ela não deu o devido valor à nossa família, qual seria a razão de eu valorizar o que é dela? Quando eu finalizei, a casa já não refletia mais a nossa essência. E foi exatamente desse jeito que eu a desejava. Caixa repleta. Desprovido de memórias. Sem os ecos de uma vida que já se desfez. E isso era apenas o início de uma jornada repleta de promessas. Eu me dei conta de que ela havia retornado quando meu telefone começou a tocar. No início, eu a deixei de lado. Não estava disposta a aceitar suas ilusões, especialmente após tudo que vivemos. Mas o toque continuou a fluir. Finalmente, alcancei as suas mensagens. Estou no aconchego do meu lar. O que está acontecendo, amor? Qual foi a razão para a casa ter encontrado um novo dono? Onde você se encontra? Essa foi a mensagem inicial dela. Então, algo mais surgiu. Dave, onde está o que eu procurei? Por que será que não posso fazer parte desse momento? Onde você se encontra? Não levou muito tempo para que a agitação se dissipesse. Ela se sentia envolta em uma névoa de confusão, com a frustração pulsando em seu coração e um toque de desespero lhe envolvendo. Eu conseguia visualizá-la do lado de fora da casa, observando o cartaz de venda e sentindo que algo estava muito, muito fora do lugar. Eu demorei a responder. Eu desejava profundamente sentir novamente o que já havia sentido, essa sensação de abandono, a perda que me envolvia, um turbilhão que me deixava sem direção. Após algumas horas, eu finalmente respondi a ela. Que tal nos encontrarmos? Café na rua de Oak. Na noite de amanhã. No dia seguinte, eu me acomodei delicadamente em uma pequena mesa no corredor do café, saboreando um aromático café preto. Cheguei lá bem cedo, ansiosa para me harmonizar. Eu não desejava me envolver nisso com ressentimento ou por impulso emocional. Isso proporcionaria um encantamento. Eu precisava encontrar a tranquilidade, um momento de afastamento. Ela mergulhou de imediato na corrente do tempo. Eu a observei explorar o quarto, até que seus olhos se encontrassem com os meus. Dave. Ela iniciou seu momento enquanto estava acomodada. Sua voz soava nítida, envolta em uma suave serenidade. O que será que está acontecendo, meu Deus? O que levou à venda da casa? Onde você escondeu todo o meu material? Eu deixei de responder às perguntas dela. Ao invés disso, deslizei a mão para o interior do meu bolso e retirei o envelope com cuidado. Eu o coloquei sobre a mesa e observei com atenção enquanto ela o pegava, seu braço estendendo de forma graciosa. O que seria isso? Ela indagou. Documentos de separação. Eu pronunciei com um tom confiante. Você pode assinar agora, ou então me deixar à mercê da busca. De qualquer maneira, essa união já está selada. Por um breve instante, ela fixou o olhar em mim, como se não pudesse acreditar nas palavras que atravessavam o ar entre nós. Assim, como era de se esperar, as solicitações começaram a surgir. Dave, você não faz ideia. Eu sentia a necessidade de um tempo para me purificar interiormente. Perder você foi um desafio para mim também. Eu simplesmente... Pênis. Eu sustive uma mão, interrompendo-a delicadamente no calor da conversa. Você estava precisando de um momento só seu. Nosso filho estava se despedindo, e você hesitou. Você nos deixou por outra pessoa. Não permaneça aqui se não tem a intenção de se importar de verdade. Seu semblante se distanciou, e a defensividade se converteu em um apelo. Eu cometi um equívoco, certo? Minha mente estava vagando, sem foco claro. Contudo, podemos nos dedicar a isso. Nós podemos consertá-lo. Resgatei minha postura na cadeira, sentindo a leveza de um toque na cabeça. Não, não é possível.
A perda do nosso querido filho me deixou profundamente abatido. E quanto à sua traição? Esse foi o desfecho. Não há como retroceder nesse caminho. Ela se aproximou com um olhar suave, como se desejasse entrelaçar nossos dedos. Mas eu me reconectei novamente. Dave, por favor, ela exclamou com um tom carregado de emoção. As lágrimas se dissipam em seu olhar. Eu te desejo profundamente. Podemos encontrar uma solução para isso. Não abra mão de tudo que construiu. Deixei um sorriso nostálgico. Amor, essa palavra suave, capaz de despertar sentimentos profundos e intensos. É um chamado, uma conexão que flui entre duas almas, aquecendo os corações com ternura e paixão. Você pode sentir a essência dele em cada olhar, em cada toque delicado. É um universo de emoções que nos envolve e nos transforma. Você hesita em abrir seu coração para falar sobre amor. Se você me amasse ou a ele, não teria tomado essa atitude. Você tomou sua decisão. E agora eu realizei a minha. Eu me aproximei, deixando-a à vontade com os papéis e qualquer norma que ela desejasse segurar. Não esperei que ela aceitasse a decisão sobre o divórcio. Eu já não precisava mais da sua aprovação. Após tudo que ela havia feito, não achava que merecia um espaço para conversar sobre como minha vida se transformou. Naquela noite, despedi-me de tudo que tinha e deixei a cidade para trás, levando comigo apenas as lembranças e o eco da saudade. Fui para a floresta, buscando o encanto de me desconectar do mundo. A caverna que eu adquiri não era grande, mas possuía um encanto peculiar. Oculta nas profundezas da floresta, ela era modesta e encantadora. Suficiente para aquecer o coração de alguém. Mas era minha, e isso trouxe uma intensidade única. Eu a adquiri de forma discreta, garantindo que não houvesse rastros que pudessem levá-la a lugar algum. Foi o início de uma nova jornada, longe das suas ilusões e da existência que dividíamos. As florestas encontravam-se calmas, e pela primeira vez em longos meses, minha mente também estava em paz. Nenhum olhar dos vizinhos repousa sobre as paredes. Somente o sussurro das folhas ao vento e o ritmo suave da minha própria respiração. Foi sereno, embora o silêncio tivesse a capacidade de se desfazer em minha mente, trazendo à tona recordações que eu preferiria não reviver. Não pude aguardar para descobrir se ela havia colocado a assinatura nos documentos do divórcio. Já não me preocupava com isso. Compartilhei minha dor com as pessoas próximas, buscando apoio e compreensão para seguir em frente com dignidade. Todos estavam cientes do que ela havia realizado.